O gesto espontâneo. Que expressão bonita, né? Tu não acha? Nossa, eu acho uma expressão linda, meio poética até, o gesto espontâneo. Mas o gesto espontâneo, ele não é só bonito, ele é um conceito importantíssimo do Winnicott. O Winnicott, ele não tem nenhum texto exclusivo dedicado ao gesto espontâneo, para explicar o gesto espontâneo. Tem um livro que foi lançado em 1987 que se chama O Gesto Espontâneo, mas ele não é exatamente um livro que trata desse conceito. Ele é um livro de uma reunião de cartas do Winnicott, da correspondência do Winnicott. E aí resolveram colocar o nome de gesto espontâneo, que eu acho que é um nome bem adequado. Então, assim, não tem nenhum texto relativo ao gesto espontâneo exclusivamente, mas ele aparece, a gente poderia dizer, em quase toda a obra do Winnicott, porque ele vai fazer parte de toda a elaboração teórica do Winnicott. Então, hoje, como a gente costuma fazer nessa série do Rodapé Psicanalítico, a gente vai, na medida do possível, ver o que é o gesto espontâneo de uma maneira direta, clara e objetiva. Para a próxima vez que a gente ouvir falar em gesto espontâneo, a gente tem uma ideia bem boa do que se trata. Eu sou Juliano Correia, então vamos lá. Bom, então o gesto espontâneo, ele é um gesto e ele é espontâneo, o que tá claro já para nós. Mas a gente tem que entender o que é esse gesto e o que significa ele ser espontâneo. O gesto espontâneo, ele é uma coisa muito íntima, muito verdadeira. Por isso que ele é a base, o núcleo do self verdadeiro. Ele também tem a ver com aquilo que eu já falei várias vezes aqui, que o Winnicott chama do nosso core, do nosso núcleo, do nosso âmago, que ele diz que não deve ser violado, ou seja, deve ser preservado como uma coisa, entre aspas, assim, escondida. Por ser essa coisa tão íntima, tão verdadeira, tão nossa, também é muito antiga. O que eu quero dizer com muito antiga? Que o gesto espontâneo, ele acontece antes mesmo de ter uma diferenciação de objetos. Aquela diferenciação entre eu, não eu, dentro e fora, o reconhecimento da realidade externa. Ele tem a ver, o Winnicott vai dizer isso, com questões corporais também. E quando eu digo corporais, eu estou me referindo aos órgãos, a uma coisa de desenvolvimento, de potência, que significa se sentir vivo, estar vivo. A gente poderia dizer que o gesto espontâneo estabelece ou inicia esse sentimento de estar vivo e vai manter esse sentimento pelo resto da vida. Acima de tudo, ou talvez até por causa dessas coisas, o gesto espontâneo, ele é primordialmente criativo. A gente pode considerar como o nosso primeiro ato criativo. Isso aí, eu acho que fica bem claro a importância, mas ao mesmo tempo parece meio óbvio, né, que a gente vá ter isso. E daí a gente até pode se perguntar, mas então para que teorizar sobre isso ou por que isso é tão importante? Quer dizer, é claro que é importante, mas como que isso funciona de importante na teoria do Winnicott, que eu falei que serve para toda a teoria dele, ou que o gesto espontâneo estaria presente na maior parte da teoria dele. Para explicar isso, eu vou usar como exemplo uns desenhos que o Freud faz num texto dele de 1952, um texto chamado Psicose e Cuidados Maternos, que está no livro da Pediatria Psicanálise. São os desenhos bem simples que ele faz, mas eu acho eles ótimos para a gente entender a importância e os destinos que o gesto espontâneo tem ou pode ter. Então vamos ver do que se trata esses desenhos. Então, esse aqui é o desenho do Winnicott. Eu fiz um recorte da parte do desenho no livro. Então, aqui na figura 9 é a adaptação ativa que eu escrevi aqui. Nessa figura 10, a gente tem uma adaptação falha. Então, olha só que interessante, na adaptação ativa, que é a adaptação saudável, desejável que aconteça. Aqui a gente tem um indivíduo isolado, né? O indivíduo seria essa bolinha aqui do meio. O indivíduo, o bebê no caso, faz
o movimento e descobre o ambiente. Ó, ele está fazendo aqui o movimento nessa direção. Aí a invasão do ambiente ela é aceita. Então aqui tu pode ver que nessa última figura tem um movimento do círculo maior, que é o ambiente em direção ao bebê. O Winnicott até escreve assim: o bebê faz um movimento espontâneo e o meio ambiente é descoberto sem que haja uma perda do sentido de self. Já no outro caso aqui na figura 10, tem um isolamento inicial, como na primeira, mas aí o ambiente, ó, faz uma invasão em direção ao bebê. Quando o bebê sofre essa invasão, o que ele faz? Ele retorna ao isolamento, ou seja, ele se retrai. O Winnicott escreve assim: uma adaptação falha, resultando na invasão do meio ambiente, de tal modo que o indivíduo tem que reagir a essa invasão. Nessa situação, o sentido de self se perde e só é recuperado por um retorno ao isolamento. Então, esse aqui é um bom exemplo do gesto espontâneo. Ó, a gente volta para a figura 9. Bebê vai ao encontro do ambiente. Aí ele sente o ambiente que aceita, que valida esse gesto dele. Então ele ganha confiança no ambiente. E aí essa relação pode acontecer. Diferentemente desse outro caso aqui na figura 10, onde o bebê é invadido. E aí isso faz com que ele se retraia. Então, tu entende como acontece? O bebê toma a iniciativa, esse é o gesto espontâneo dele. O ambiente aceita e valida esse gesto. No que isso acontece, vai começar a se criar no bebê toda aquela ideia de confiança no ambiente, sabe? Eu uso umas expressões às vezes de tipo: o mundo me suporta, o mundo aguenta os meus impulsos, os meus desejos. A gente poderia dizer aqui: o mundo aguenta o meu gesto espontâneo. E a partir disso eu posso ter um lugar no mundo, o que significa eu posso ser eu mesmo. E aí tem o sentimento de estar vivo e um tipo, a gente poderia chamar de celebração do self verdadeiro poder de fato aparecer e agir acima de tudo. Então, a partir desse desenho, a gente pode ver a importância que tem do gesto espontâneo ser validado, ser aceito, ser acolhido. E tu vê que é interessante porque é no tempo do bebê. E o tempo de cada bebê vai ser diferente, não tem um tempo necessário para acontecer. Por isso que daí a mãe / ambiente não força nada desse tipo de coisa no bebê. Deixa que ele explore, que ele descubra, que ele crie o seu ambiente. Isso vai dar toda a confiança para o desenvolvimento da criatividade, do verdadeiro self, enfim, de todas essas coisas que vêm com o gesto espontâneo. Caso não aconteça que nem no segundo grupo de desenhos ali do Winnicott, que tem uma invasão do ambiente, esse retraimento provoca o quê? Provoca um tipo de fortalecimento do falso self. O falso self, ele tem níveis, então ele tem um nível que ele é muito saudável, ele tem que ter, todo mundo tem o seu falso self, mas aqui aí a gente está falando de coisas mais graves. Então, daqui a pouco, porque a invasão foi muito forte, eu me retraio, o falso self toma conta. Toma conta para quê? Para proteger o verdadeiro. E aí a gente fica naquela situação de uma experiência de não vida. Sabe, é como se a pessoa fosse um zumbi, de certa forma. Não sei como é que é exatamente ser um zumbi, mas o que eu tô querendo dizer é essa sensação de irrealidade, sabe? De que tu tá vivendo uma vida que não é tua, uma vida oca. Então, duas coisas que eu queria destacar do gesto espontâneo. A primeira é reforçar essa importância que ele tem em tudo, quase tudo que a gente for estudar de Winnicott. Então, falso self, verdadeiro self, toda a questão do desenvolvimento, seja para a saúde, seja para a doença, toda a questão, o incremento da criatividade, do brincar, né? O Winnicott vai dizer que o brincar é, sei lá, o lugar por excelência do gesto espontâneo e que ele tem desenvolvimentos depois na vida adulta. Então, tu consegue entender como ele vai perpassando todos os elementos que a gente quiser
quiser pensar da obra do Winnicott. Por isso que ele é um conceito tão importante. O segundo ponto que eu queria destacar, tão importante quanto, é que o gesto espontâneo ele é essencial para o trabalho clínico também. Aquilo que eu falei dos desenhos do Winnicott, de como o ambiente age com a criança, eu tenho a concepção, e aí não é só eu que tenho, todo mundo que vai por esses lados da psicanálise tem essa concepção também, o analista age dessa mesma forma. Claro, a gente não está tratando de um bebê, o que significa que a gente pode pegar a pessoa já com desenvolvimento bom ou já com desenvolvimento com muitas falhas, que é isso que eu falei de pessoas que têm essa sensação de ter uma vida oca, de ter uma vida vazia, uma vida morta. Então, por isso que é importante que a gente, e daí eu tô falando a gente como analista, respeite, fique atento e valorize o gesto espontâneo do paciente. Ou seja, aí a gente poderia falar muito disso, mas é aquele tipo de coisa de não forçar, não insistir em situações, sabe? Não ter, na minha concepção, dessas regras tão rígidas que tem que ser assim ou tem que ser assado. Aquela velha história que a gente fala tantas vezes, cada caso é um caso. E cada instante de cada caso é cada instante de cada caso, sempre diferente. Isso tem que ser respeitado. É alguma coisa mais ou menos no sentido de respeitar o tempo da pessoa. E o seu gesto espontâneo, que tem a ver com o tempo e tem a ver com a sua verdade. E a gente não pode atropelar isso. A gente não pode, como analista, fazer uma invasão ambiental. Não, a gente tem que ser a parte que acolhe e que valida esse gesto da pessoa. Assim como o gesto espontâneo é, digamos assim, a alma da teoria winnicottiana, talvez a gente pudesse dizer isso, eu acho que esse trabalho com o gesto espontâneo, ele também é a alma da clínica psicanalítica. E um terceiro ponto que eu poderia acrescentar, mas aí ele é bem particular, eu acho que o gesto espontâneo, ele está muito permeado de acaso também. O gesto espontâneo é uma coisa muito natural, muito verdadeira, não tem planejamento, ou seja, tem muito de acaso ali também, mas isso daí aí já é outra conversa. Então eu espero que tu tenha gostado, espero que possa ter te ajudado a clarear um pouco as ideias. Daqui a pouco a gente volta com outro rodapé. Inclusive a gente falou hoje de verdadeiro self, falso self, né? A gente ainda não falou sobre isso, esse aqui pode ser um próximo assunto. Mas vamos ver, daqui a pouco a gente volta e a gente continua tentando esclarecer mais coisas dessa tal de psicanálise. Até mais, um abraço.